Números capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E dize-lhes: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã e outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação, o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 carneiro. E 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode, para a expiação do pecado, ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E, aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite, oferecereis 3/10 para 1 bezerro e 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10, para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode, para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é um holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E, no 7º dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então, oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro 1/10, para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode, para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Números capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, e 2/10 para o carneiro.
e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode, para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E, no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, uma carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. É, pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode, para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E, por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. É, pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros. E, para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um bode, para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme os seus números, segundo o estatuto. E um bode, para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E, no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E as suas ofertas do manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme os seus números, segundo o estatuto. E um bode, para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, e a sua libação. E, no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme os números, segundo o estatuto. E um bode, para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E, no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme os números, segundo o estatuto. E um bode, para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E, no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme os seus números, segundo o estatuto. E um bode, para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E, no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme os seus números, segundo o seu estatuto. E um bode, para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E, por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, uma carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro,
para o carneiro e para os cordeiros, conforme os seus números, segundo o estatuto. E um bode, para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação, com que ligou a sua alma, será valiosa. Mas, se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações, com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. E, se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos o dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações, com que ligou a sua alma, serão valiosas. Mas, se seu marido lhe vedar no dia em que ouvir e anular o seu voto ao que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouviu, e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação, com que ligou a sua alma, será valiosa. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido, seu marido lhe os anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação, para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então, confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmado lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que ouviu, então, ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai,